Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Nosso grande e eterno Pai, Criador do Universo, mais uma vez, Senhor, te damos glória neste momento. Bendito seja o teu nome no céu e na terra. Obrigado por mais uma noite que o Senhor nos permitiu passar por ela, como também pelo dia de ontem. Obrigado por tudo, pelo pão de cada dia, pelo sol que brilha, pela chuva que cai, pelo teu livramento por cada um de nós. Que abre a tua palavra neste momento, que nos pedir a tua direção, a tua bênção. E aos que não vieram, que eles possam depois ouvir esta mensagem. E essa mensagem possa alcançar muitos corações, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem, Ciro vai colocar aí já o PowerPoint, pode colocar, Ciro. A gente terminou ontem ali falando sobre a terceira praga, que vai anteceder a volta do Senhor, que ela vai cair sobre o rio e as fontes das águas, né? Ela cai no mar, depois, ou perdão, a quarta, né? Seria a quarta praga. Então, a quarta praga fala sobre o sol, né? Os homens vão ser queimados com forte calor. A gente já pode ver isso hoje na questão do aquecimento global. Estamos caminhando para isso. Os homens, por ganância, a camada de ozônio que nos protege sobre os raios ultravioletos do sol, estão se dissipando há muito tempo e não há como retornar mais atrás, não tem como mais. Então, isso vai seguir. O aquecimento do planeta já está seguindo, né? As ondas, o oceano está passando seus limites, e assim, cada vez mais, os dias serão mais quentes. Não tem como você controlar isso aqui mais, não tem mais. Agora, vamos passar a quinta praga, o Ciro vai passar o toque aí, né? A quinta praga, ele fala sobre o trono da besta que vai se tornar em trevas. Está em Apocalipse 16, o verso 10 e o verso 11. Vamos ver o que está escrito. Se você quiser a sua Bíblia, pode acompanhar comigo, né? Fala sobre o quinto flagelo, ou a quinta praga. Diz aqui: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Verso 11: e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Então, você vê que esta quinta praga, ela vai cair exatamente no trono da besta. Rapaz, ontem eu estava vendo um vídeo, Ciro, Marineiro, vocês estão ouvindo aí um vídeo assim, eu até salvei ele aqui, vou mostrar a vocês depois, falando que Elon Musk é a besta. Rapaz, fiquei assim, abismado com isso. A que ignorância chega o povo, sem estudar a profecia. Que Elon Musk, como tem, né? Ele é um bilionário e tem esse acesso no planeta, a questão de tecnologia, e que está dominando o planeta nessa questão. Eles acham que a besta é Elon Musk. Nunca é uma pessoa. A besta, já estudei com vocês aqui, não é uma pessoa. É uma instituição, é um poder. Um homem só não pode fazer isso tudo. Então, essa praga vai cair sobre o trono da besta. Nós estudamos quem foi a besta, quem é a besta que surgiu do mar. A gente entende que é o papado, né, que mudou os tempos, mudou a lei de Deus, e essas trevas vai cair em cima, exatamente no trono da besta, ok? Não houve trevas de igual intensidade como houve lá no Egito, né, quando o Senhor fez derramar ali, escureceu o sol, que ninguém podia ver nada, tão escuro que era. Certo? Vamos para a sexta praga, pode passar, Ciro. A sexta praga, que está no capítulo 16, no verso 12 a 16. Essa é a única praga que não é literal. Essa aqui é uma praga simbólica. Não sei se vocês lembram ontem, a gente foi lá para o livro de Isaías, né, a gente foi para o livro de Êxodo, e nós entendemos que Moisés ali foi um tipo de libertador. Ele é um tipo de Cristo. Como também Ciro, Deus ungiu esse pagão, que era um rei, e ele
fez um trabalho para o Senhor. Qual foi o trabalho? Ele secou o rio Eufrates, lá em Babilônia, e desviou o leito do rio, e com esse secamento, ele libertou o povo de Deus, porque águas e profecia são povos. Então, as águas dos povos, ou seja, estavam impedindo ali em Babilônia, literalmente, a água, como ele não podia passar por cima dos muros, que era muito alto, então a água era o único empecilho que faria com que Ciro não pudesse entrar ali em Babilônia. Então, águas era o empecilho ali do rio Eufrates, que cercava ali o muro da cidade de Babilônia. Então, quando Ciro resolve, depois de um ano, estudar como entrar em Babilônia, o que foi que ele fez? Ele simplesmente desviou o leito do rio Eufrates, e quando desviou o leito do rio, as águas baixaram. E quando as águas baixaram, ele entrou por baixo dos muros, e foi quando ele chegou e encontrou ali a cidade corrompida em uma festa pagã, usando os vasos sagrados que Belsazar dessa festa. Ali foi fácil, Ciro e Dario dominar o Império Babilônico. Então, nessa sexta praga aqui, que vai estudar agora, fala sobre o secamento do rio Eufrates. Só que esse rio não é secar literalmente, não. Porque se fosse assim, muitos rios que estão secando no planeta teriam alguma ligação com isso aqui. Quando ele fala rio Eufrates, está nos levando exatamente a Babilônia. Ele faz aqui uma comparação, só que lá foi literal. E aqui ele é simbólico, certo? Olha o que diz aqui, ó, capítulo 6, 16, o verso 12 até o verso 16, diz assim, ó. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Olha só. O sol, ele nasce no Oriente, certo? E se põe no Ocidente. Então, olha a comparação que Jesus faz disso aqui com o rei Ciro. Então, Ciro, ele veio do Oriente, certo? Para libertar o povo de Deus que estava onde? Em Babilônia, cativo 70 anos. Então, quando ele diz essa linguagem profética, simbólica, o que está dizendo aqui? Ó? Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, águas são povos, cujas águas se secaram, ou seja, os povos vão sair de circulação, para que se prepare o caminho dos reis que vêm do lado nascente do sol do Oriente. Então, quem são esses reis que vêm do lado nascente do sol? Exatamente Jesus e seus anjos, que vão vir de lá para libertar o seu povo, tirar as águas, que são os povos que oprimem o seu povo, que vão estar oprimindo o seu povo na grande tribulação. Ele vai tirar esse povo de circulação para salvar o seu povo que vai estar aqui na terra, certo? Então, esses reis que vêm do nascente do sol é uma realidade, que é Jesus e seus anjos, porque ele volta lá atrás e mostra que Ciro veio do Oriente para libertar o seu povo, que estava ali cativo em Babilônia. Então, Ciro era um tipo de Cristo. Então, aqui, verdadeiramente, quem vem agora é o próprio Jesus com seus anjos para buscar o seu povo. No verso 13, ele fala o seguinte, ó. Então, vi sair da boca do dragão, do diabo, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, certo? Porque eles são espíritos de demônios que operam sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro para a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem sem demora, bem-aventurado aquele que vigia, guarda as suas vestes, para que não se ande nu e não veja a sua vergonha. Então, se aglomeraram, se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Alguns creem que essa guerra do Armagedon, ela é literal. Essa palavra no grego, no hebraico, não existe Armagedon, existe Megido, ou Megido, por isso que surge a palavra Armagedon, era um local onde Israel estrategicamente usava para derrotar os seus inimigos. Eles conseguiam atrair as pessoas ali, e ali eles conseguiam derrotar os seus inimigos. Então, assim, essa praga, ela não é literal. Ela é simbólica, ou seja, vai estar simbolizando aqui a libertação do povo de Deus aqui na terra, ok? Então, diz que no verso 14, que essa praga, ou seja, sai da boca do dragão, que é o diabo, da boca da besta, né? A besta da terra, do mar, que é o papado, e da boca do falso profeta, que é esse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos. Os cristãos estão apoiando a besta da terra.
Isso é chamado falso profeta, né? Ok. Vamos à sétima e última praga, que está no capítulo 16, no verso 17 em diante. Olha lá. Volte um pouquinho, acho que você passou duas, deixa eu ver aqui. Secamento de Eufrates, depois vem... Ah, não, tá certo, muito bem. Então, a sétima praga, diz aqui, ó, diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça, Apocalipse 16, verso 17, até o verso 21, tá? Então, quando essa praga for derramada, diz a Bíblia, né, ela vai cair sobre a terra pedras equivalentes ao peso de um talento. Olha o que diz aqui, ó. Então derramou o sétimo anjo a sua taça, no capítulo 16 a 17, pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feita está, ou está feito. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice, né, o cálice para da ira, né, do furor da sua ira. E todas as línguas, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa dos flagelos da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, essa vai ser a sétima e última praga, que vai anteceder a volta de Jesus. Olha, será uma grande voz, saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Haverá um terremoto mundial, qual nunca houve na face da terra, e vai chover do céu pedras, cada uma pesando cerca de 35 quilos, que vai ocorrer na volta de Jesus. Então, um talento, naquela época do Antigo Testamento, ele equivalia no mínimo a 35 quilos e no máximo a 60 quilos. Então, essa chuva vai cair sobre a terra, o terremoto vai abalar a terra vai estar em comoção, em movimento. E vamos ver um antecedente aqui, antes de continuar. Volte a sua Bíblia aí, lá para o livro de Êxodo, capítulo 9. Olha só, vamos mostrar um pouquinho aí. Capítulo 9 de Êxodo. Isso aconteceu lá no Egito, né, quando houve essa chuva de granizo, né? Essa praga vai se repetir novamente. E vamos ver o que realmente aconteceu e o que vai acontecer aqui antes da volta do Senhor a essa terra. Capítulo 9 de Êxodo, vamos ver no verso 23 a 25. Olha só o que diz aqui, Êxodo, capítulo 9, 23 a 25. E Moisés estendeu seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e logo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Daqui havia chuva de pedras, e logo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e queimou todas as árvores do campo. Então, essa praga novamente vai se repetir. Diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 7, no capítulo 7 de Apocalipse, que os 4 anjos de Deus estão retendo os 4 ventos da terra, que são destruição, vento de destruição, até selar o povo de Deus. Quando o povo de Deus for selado com a marca do Senhor, não com a marca da besta, isso vai acontecer. Então, Deus vai soltar os ventos, e os ventos são exatamente essas pragas que vão cair sobre a face da terra, sobre os impenitentes, sobre aqueles que não aceitaram o convite de Cristo, não aceitaram o seu sacrifício, o ímpio, tudo aquilo que é mal vai ser destruído. Observe uma coisa, nós estudamos aqui em uma lição anterior, que
Jeremias, capítulo 4, ele diz que olhou a terra e a terra estava sem forma e vazia. Não havia luz sobre a face da terra. E diz claramente que todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Então, uma prova inequívoca de que essas pedras, elas virão para destruir toda a glória humana da terra, os edifícios, as casas. É claro que não vão morrer todos, porque senão não ia ficar ninguém para ver a volta de Jesus. Então, elas vão cair nos lugares da terra, não sabemos aonde, mas isso vai acontecer. E Jeremias viu isso, a terra estava sem forma e vazia, e tudo estava derribado diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Outro verso que nos mostra também aqui está em Apocalipse capítulo 6, os versos 14 até o verso 17, que diz assim, ó: nessa época, o céu recolheu-se como um pergaminho, como se enrola, né? Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O terremoto, que diz Apocalipse 16, vai ser grande e forte, vai abalar os alicerces da terra. Então, os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os pobres, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e esconderam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem pode suportar? Então, isso aqui é uma prova inequívoca de que vai acontecer. Essa última praga vai ser uma das piores que vai ter na face da terra. Ela vai anteceder a volta de Jesus a essa terra. Vamos agora para Pedro. Vamos ver aqui o capítulo, na segunda carta do apóstolo Pedro, ele fala aqui, ó, no capítulo 3, fala sobre a vinda do Senhor e seu significado. Olha o que ele fala aqui. Amados, capítulo 3, verso 1 em diante. É agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, tudo permanece como desde o princípio. Porque, deliberadamente, esquecem de que, ao longo do tempo, houve céus, como também terra, da qual surgiu a água, e através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão em estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nelas existirão atingidas. Vendo que essas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, chegamos à sua promessa, agora um novo céu e nova terra. Você vê que, olha que ligação há entre essa sétima praga com o apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 1 em diante, com o capítulo 6 de Apocalipse, né? E com lá no capítulo 9 de Êxodo, a ligação é muito íntima, e com que Jeremias falou no capítulo 4. Então, uma prova inequívoca que vai acontecer. Pode passar. Olha. Isso. Deu outro toque, mais um. Essas pragas cairão sucessivamente, mas nem todos sofrerão. É possível escapar
das pragas. É possível escapar delas. Porque se todo mundo morresse dessa última praga, no começo dela, não ficaria um ser humano vivo na Terra. Só que a gente vai observar aqui. O povo de Deus vai estar aqui neste momento na Terra também. Daniel 2, verso 1, fala que haverá um tempo de angústia qual nunca houve. E nessa época, o povo dele vai ser liberto desse perigo. O pão será dado a eles e a água será certa. Os ímpios vão passar por elas, vão sofrer elas também. Muitos vão morrer. Pode passar. Os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome serão vencedores. Né? Mas um toque, pode passar. Antes das pragas começarem a cair, ao terminar o juízo do santuário celestial, Jesus fará um anúncio, demonstrando que a porta da salvação se fechará. Com isso, não haverá mais acesso ao trono da graça. Então, o Espírito Santo do Senhor não vai estar mais aqui com os ímpios, com os habitantes da terra nessa época. Jesus vai sair do seu santuário, está como nosso advogado, virá como juiz, para julgar os ímpios e buscar o seu povo. Então, haverá um anúncio no céu. Que anúncio é esse? Pode passar. Capítulo 22, verso 11, está escrito aqui, ó. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Então, quando o tempo acabar, Jesus fechar a porta da graça, deixar de interceder pelo ser humano, acabou o tempo. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, não tem como voltar atrás. Que coisa, né? Então, o justo vai continuar na sua prática de justiça. É uma prova de que vão estar pessoas vivas do Senhor aqui na terra. E o ímpio vai continuar na prática da impiedade. Pode passar. Jesus menciona a expressão lago do fogo 15 vezes no livro do Apocalipse, a fim de que compreendêssemos que a condenação é uma parte necessária dentro do plano da salvação, para abolir o pecado e preparar um lugar seguro para os salvos. Um dia o pecado precisa desaparecer do planeta Terra. Alguns pregam que o ser humano, na volta de Jesus, vai ficar queimando no inferno por toda a eternidade. Isso não é bíblico. O pecado precisa desaparecer da terra e o pecador também, e o diabo e seus anjos, que é a raiz. Então, se em algum lugar do universo existe um inferno para queimar as pessoas, o mal ainda vai continuar existindo em algum lugar. E ele precisa ser desarraigado do planeta, do universo, para nunca mais voltar. E lá em Naum está escrito, ó, não se levantará por 2 vezes a angústia. Então, quando ele expressa que é o lago de fogo, realmente vai acontecer. Porque precisa destruir a raiz e os ramos. Pode passar. Então, quando o Apocalipse ele revela sobre a questão do fogo, né? Quando o Apocalipse fala do fogo eterno, não está dizendo que os perdidos e Satanás também viverão eternamente queimando, não. O sentido real é que será impossível escapar desse fogo porque as suas consequências são eternas. Quando fala que o fogo nunca apaga, é porque ele vai consumir até acabar a matéria. Nós estudamos aqui a palavra do Rick Lázaro, né? Então, enquanto houver matéria, estudamos aqui sobre a Tofete, sobre o Vale do Filho de Hinnom, sobre a Gena, que naquele local, ali em Jerusalém, na cidade, era um lixão, e as pessoas jogavam ali todo tipo de matéria orgânica, seres humanos, animais, e tocaram fogo naquele local, na Gena, e aquele fogo nunca apagava, porque tinha sempre matéria-prima para ser queimada. Então, quando acabar a matéria-prima, acabou o fogo. Tanto que esse local lá é um lugar densamente povoado, não existe mais. Nada naquele local, a Gena acabou. Então, quando ele fala aqui que o fogo vai ser queimado da pessoa, não na duração, e sim na consequência. Certo? Vai passar. Por exemplo, vamos ter um exemplo aqui. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra está lá em Judas, lá em 2 Pedro 2,7, 2,6, e no livro de Judas, aqui, ó, capítulo 2 Pedro 2, verso 6, ó, que diz aqui, ó,
versos 5 e 6. Reduzindo as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto, por exemplo, a quantos venham a viver impiamente. Eu pergunto a vocês, Sodoma e Gomorra sofreu a pena do fogo eterno, porque veio do céu. E eu pergunto, está queimando até hoje? Não. O que existe em Sodoma e Gomorra? O que tem lá? É o Mar Morto. Então, a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali. Não precisa aprender isso. Você não pode pegar um verso só isolado e você aplicar, ou a gente aplicar para entender de forma totalmente equivocada. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Sodoma e Gomorra sofreram realmente a consequência do fogo eterno. Aqui no livro de Judas, o verso 7, só tem um capítulo, verso 7, assim, ó. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após a sua carne, né, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Então, o fogo eterno é na duração, ou na consequência, não na duração, certo? O fogo, ele apaga, porque nós não somos imortais. E o espírito não pode ser queimado, porque o espírito não tem carne e nem osso. Então, você vê a contradição que há nessa questão no mundo evangélico. Vai passar. Ó, essas cidades não continuam ardendo até hoje. Na verdade, lá só tem o Mar Morto. O que tem lá? Nem vida tem. Nem nas águas do Mar Morto tem, porque as águas são super salgadas, não existe vida. Então, foram completamente destruídas. O que mostra que esse artigo ilustrativo não é eterno em duração, mas é eterno em consequências. Eles não sobreviveriam ao fogo que foi irreversível. Pode passar. Então, é um pouco aqui, um pouco ali. Então, a destruição pelo fogo representa experimentar o que a Bíblia chama de segunda morte. Pode passar. A parte que lhes cabe, 21, verso 8, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pode passar. A mesma destruição já estava profetizada no Antigo Testamento, né? O profeta Malaquias descreve quando o pecado será destruído de uma vez por todas. O que diz aqui, pode passar? Diz assim, porque eis que aquele dia vem ardendo com fornalha. Todos os que soberbos, todos que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz e nem ramo. Pisareis os ímpios, os perversos, porque se farão o quê? Cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Como é que vai ficar aqui eternamente? Então, a Bíblia não pode entrar em contradição. Não pode entrar em contradição. Não existe fogo eterno para queimar eternamente. Não existe pessoas imortais aqui na Terra. Só existe um ser que é imortal, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 16. Um único que possui imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu, nem pode ver. A ele a glória e o louvor eternamente. Você tem ideia, os anjos do céu foram criados imortais por Deus. Os que estão lá, que não vieram com Satanás para a terra, são imortais porque dependem de Deus. Os anjos que vieram para a terra com o diabo estão aqui. Uma terça parte é muito anjo. Então, eles vão morrer. Eles vão desaparecer. Porque a imortalidade deles, eles não são mais imortais. Estão só aguardando o momento certo. Quando Jesus voltar, né? E depois de 1000 anos, eles vão ser destruídos pela ação do fogo eterno. Pode passar. Quando Satanás e todos os seus seguidores forem destruídos no fim dos 1000 anos, o Senhor executará o plano original da criação, colocando seu povo de volta ao jardim do Éden. Então, o Éden vai ser, aliás, o Éden foi levado para o céu e vai retornar para a terra. O Éden restaurado, o Éden que foi profanado pelo diabo,
e ali houve o pecado, aí está ali a árvore da vida, que vai estar na cidade santa também. Então, esse Éden vai ser transferido novamente para a terra. Vai ser um Éden restaurado, que foi o plano de Deus desde o começo. Pode passar. Ó, dá outro toque, para aumentar um pouco a leitura. Aí João escreve em Apocalipse 21, verso 1 a 4. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, o seu santuário. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amados, nós seremos nós mesmos. A nossa personalidade, nós seremos nós mesmos. O que nós não entendemos é como as pessoas vão ser transformadas. O Jó, lá o livro que Moisés escreveu, ele fala o seguinte, ó: depois de consumir da minha carne e a minha pele, eu verei a Deus. E os meus olhos, não outros, o verão. O que está dizendo isso aqui? Que ele mesmo vai ver Jesus. Não é outro, não. Então, ele vai levantar do pó, onde ele está. Ele não está no céu, nem Jó, nem os profetas, a não ser Moisés, Elias e Enoque, que estão lá em cima. A Bíblia tem uma prova inequívoca disso. Então, ninguém mais subiu ao céu, a não ser ele que desceu do céu, Jesus Cristo. Está lá em João capítulo 3. Então, os que morreram na fé, esperando a promessa, não herdaram ainda. Quando ele voltar, aí sim, ele vai clamar lá de cima o arcanjo, vai soar a trombeta, e os que morreram vão levantar primeiro. Os vivos serão transformados, e segundo Paulo, na primeira carta, capítulo 3, 4, Tessalonicenses 3 em diante, vão, juntamente com os que estavam mortos, encontrar o Senhor nos ares. Os ímpios morrem, os salvos vão para o céu, depois de 1000 anos, eles voltam, porque essa terra aqui será a terra onde os salvos vão morar eternamente com o Senhor. E nessa terra, Deus vai colocar o seu trono aqui dentro. E Deus vai habitar com o seu povo. E vai enxugar todas as lágrimas. E a morte não vai mais existir. Será vida eterna com o Senhor para sempre. Pode passar. Quando as pragas caírem neste mundo, sobre este mundo, muita gente se perderá acreditando na Bíblia, na igreja e na mensagem da salvação, porque não viveu uma vida de comunhão com Cristo. Acreditar é bom, mas não basta. Conhecer a doutrina é preciosa, mas não é suficiente. Até o diabo crê e estremece. É preciso comunhão e relacionamento. Pode passar. Aí, Hebreus 3, verso 15, diz assim, ó: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus abençoe. Amém. Hoje é o nosso penúltimo dia aqui nessa classe. Amanhã, se Deus permitir, queremos fazer uma revisão de todo o estudo que fizemos aqui, de maneira bem mais rápida, né, porque foram muitos assuntos. A gente vai passar por cada um deles aqui, fazendo uma revisão. E eu espero que em Deus, vocês que ouviram essas mensagens aqui, desses quase 40 dias que estive com vocês aqui, possam refletir. Eu sei que algumas mensagens aqui foram duras, mas é uma realidade. Então, coisas que a gente não pode omitir, porque às vezes a gente fala e algumas pessoas vão se sentir até ofendidas, mas a verdade do Senhor não pode ser oculta, ela precisa ser revelada. Né? E eu encerro aqui com as palavras do apóstolo João, que está no capítulo 1 de Apocalipse, que diz o seguinte, ó, do verso 1 até o verso 3. E amanhã eu vou encerrar com o último capítulo, depois de fazer um apanhado de todos os estudos que fizemos aqui, eu vou estudar o último capítulo e vou repetir mais ou menos o que ele fala aqui no capítulo 1. Ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Felizes aqueles que leem, tem pessoas que ainda não sabem ler, e aqueles que ouvem as palavras produzidas deste livro e guardam as coisas, né? Porque o tempo está próximo. Em cada época, Deus teve uma mensagem presente para o seu povo. E em nosso século, a mensagem presente é o livro de Daniel e Apocalipse. Esse livro não pode ser fechado de forma alguma. Precisa ensinar as nações e as pessoas a advertir, porque a profecia é uma advertência ao seu povo. Alguns acham, não, Jesus vai nos livrar. Não. Se ele fosse livrar a gente sem o ensino da palavra, não precisa escrever. Então, nós precisamos tomar as nossas decisões. De que lado nós vamos estar? Você vê que todo Daniel e Apocalipse sempre fala da besta, X pequeno, sempre é divertido. E o X pequeno está tomando posse, está crescendo. Conseguiu unir na América do Norte os protestantes e assinar um tratado, um contrato entre eles, uma aliança para unificação, né? O ecumenismo está acontecendo para salvar a América. Gente, que Deus abençoe. E que Deus possa abrir os nossos olhos e abrir os nossos corações para compreender a sua palavra e tomar nossas decisões ao lado de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Ciro Amém, voltou? amém, Salles. Amém. Ciro Glória a voltou, Deus, não? estou bem alimentada. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Estou bem alimentada e vou continuar sendo alimentada, porque meu pendrive está vindo aí. Vou Amém. escutar passo a passo, para mais e mais eu ficar ciente Isso, verdadeiramente a palavra de Deus. é isso E mesmo. Tamires Dias também disse que quer, e eu vou passar para ela meu pendrive para ela copiar, e ainda vai Sim, quem ficar é? muito alegre e feliz. Tamires é minha Quem sobrinha. é? Tá Ela é de bom. Valência. Ela está Beleza. aí. Tá bom. Ela já quer também, que eu falei a ela que eu ia pegar, ela disse que quer. Ok. Então, eu vou passar para ela e ela vai copiar para ela também. Isso. Estou indo Tá para todo, dança. Essa semana eu estou chegando em Valência, em nome de todos os Jesus. estudos aí, todos os estudos que nós estudamos aqui de Apocalipse está dentro desse pendrive e algo muito, e tem mais estudo ainda nesse pendrive aí, muito mais, viu? Muita coisa que eu coloquei para vocês aí, tá? Então, Amém. que Deus Obrigada. Deus abençoe, que os nossos abençoe. olhos sejam abertos para o que está acontecendo. O que está acontecendo não é normal, essa unificação das religiões, isso não é normal, isso é bíblico, isso é profético. Muita gente acha bonita a unificação, a unidade é bom demais, né? A paz, tudo está acontecendo para se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Vamos orar? Vamos lá. Marineide, ora com a gente, por favor. Ok. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, Deus poderoso que cuida de nós. Amém. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por esse estudo de hoje. Obrigado pela tua presença real em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o povo tem sede e justiça da palavra. E nós estamos vendo que os dias são maus. Tu já estás à porta, Pai. E o povo quer saber da palavra. Enquanto nós estivermos nesse mundo, vamos falar sim a palavra. E eles vão receber. E se eles não receber, eu sei, Senhor, só tu sabe de todas as coisas. Só tu Amém, Senhor. dirás. Mas eu creio, Senhor, que a tua palavra relata que se nós permanecer fiéis até a morte, o nosso nome vai estar escrito lá no livro da vida e nós vamos ser Amém. chamados. Que Deus Amém. abençoe a todos da bancada e que abençoe aqueles que estão lá do outro lado da telinha, que vão Amém. ouvir e ver esta mensagem. E eu Amém. profetizo a bênção sobre a vida de cada um, em nome Amém. de Jesus. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Bom dia a vocês. Um bom Bom devocional para dia. vocês. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.